Om Jnanatimirandasya Gananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Panuga Charyaparyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Shwapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva Nitya Lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribrajya Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shlavaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os nossos, todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia, sem causa de Shila Gurudeva, e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Bhakti Tattva Viveka. Hoje vamos então começar a explicar sobre o que é Chaya Bhakti Abhasa. É muito importante para um sadhaka entender o que é Chaya Bhakti Abhasa. Diferente de Pratibimba Bhakti Abhasa, Chaya Bhakti Abhasa não é, vamos dizer, não é maliciosa, mas tem simplicidade e virtude. Srila Rupa Goswami escreveu o seguinte sobre Chaya Bhakti Abhasa, no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.3.49. Existem poucas similaridades entre Chaya Bhakti Abhasa existem algumas similaridades entre Chaya Bhakti Abhasa e Shuddha Bhakti, mas, por natureza, o praticante de Chaya Bhakti Abhasa sente um pouco de curiosidade a respeito de qual fruto ele poderá obter seguindo este processo. Sua mente fica agitada e alguns de seus desejos materiais são eliminados, descartados. Chaya Bhakti Abhasa é algumas vezes visível, mesmo quando a pessoa não tem conhecimento espiritual. Apenas pela influência deles terem entrado em contato com os lugares e devotos, devotos de verdade, que estão relacionados a Bhagavan. Seja ele um seguidor do Panchopasana ou um discípulo, ou de alguma sucessão discipular
fidedigna, não poderá alcançar o estágio de Chaya Bhakti Abhasa, né, sem alguma boa fortuna especial que surja dentro dele, dessa pessoa. Porque sobre essa sombra de bhava, né, mesmo que seja por um grau, né, dessa sombra, ela certamente poderá crescer e resultar em um benefício progressivo, né, para o sadhaka. Ou seja, aqui ele está dizendo, basicamente, que existe a possibilidade de, através da prática de Chaya Bhakti Abhasa, você conseguir desenvolver a Bhakti pura. Tá? Diferente da Pratibimba Bhakti Abhasa, que nós vimos na aula anterior, que cria obstáculos, tá, para a Bhakti pura. Já a Chaya Bhakti Abhasa, quem a pratica, só pode ser bem sucedida se conseguir contato com devotos, se estiver nos locais sagrados, etc. Tá? Ao obter a misericórdia de um Vaishnava puro, Bhava Abhasa, ou seja, a sombra, né, de Bhava, perdão, a sombra não, o que aparenta ser Bhava, né, o que é semelhante a Bhava, pode, de repente, progredir até o estágio de Bhava real. Mas, por outro lado, se cometemos ofensas aos pés de Vaishnavas puros, até o mais elevado, até a mais elevada semelhança com Bhava pode gradualmente deteriorar. Né? Assim como a lua, gradualmente, ela decresce, né? E fica uma lua nova. Então, Chaya Bhakti Abhasa é de dois tipos. A primeira, Swarupa Jnana Bhava Janita Bhakti Abhasa, que é uma aparente devoção que surge na ausência do conhecimento da sua identidade inerente, né? Swarupa. Ou seja, você não tem conhecimento da sua Swarupa. E o segundo tipo, Bhakti Udipaka Vastu Shakti Janita Bhakti Abhasa. A aparente devoção na qual o estímulo para Bhakti é causado pela influência de estarmos em contato com objetos, né, relacionados a Bhagavan, seja qualquer coisa que esteja relacionada a Bhagavan, né, vai ser a causa, então, do estímulo de Bhakti. Tá? Agora ele vai começar a explicar o primeiro tipo, que é o Swarupa Jnanabhava Janita Bhakti Abhasa. Conhecimento intrínseco, né? Swarupa Jnana, do sadhaka, né? Do praticante. Sadhana, a prática, e sadhya, a meta dessa prática, são não diferentes, né? Não são distintas da natureza inerente de Shuddha Bhakti. Quando esta Swarupa Jnana ainda não se manifestou dentro do sadhaka, mas o desejo de cruzar o oceano da existência material surgiu dentro dele,
Então, quaisquer sintomas de Bhakti visíveis nele, nessa condição, eles são meramente conhecidos como Bhakti Abhasa. Ou seja, a pessoa tem um desejo sincero de cruzar o oceano da existência material, ele ainda não tem, obviamente, a realização da sua alma, né? E faz os diferentes, pratica os diferentes processos de Bhakti. Esta aparente devoção, né, ela se transforma em Shuddha Bhakti, em Bhakti pura, quando alcançamos então o conhecimento intrínseco, o conhecimento verdadeiro. Até mesmo para Vaishnavas, que estão iniciados em alguma sampradaya legítima, né, a iluminação da sua identidade eterna, né, advinda do Diksha Mantra, né, que receberam dos seus gurus, não irá se manifestar até que eles sejam suficientemente afortunados, né, de receber instruções sobre este conhecimento intrínseco, né, ou sobre esta swarupa intrínseca. Então, devido à ignorância, né, deste conhecimento intrínseco do processo de Bhakti Yoga, Swarupa Siddha Bhakti permanece encoberta. E assim, né, apenas esta semelhança, né, com a devoção está visível. A devoção dos Panchopasakas, lembrando que são aqueles que adoram as 5 personalidades, né, Vishnu, Shiva, Ganesha, Durga, Surya, né? A devoção dos Panchopasakas, que se mantém alheios, né, aos ensinamentos do impersonalismo e executam a adoração, né, das suas deidades favoritas, considerando, né, eles, né, ou elas como sendo uma expansão direta de Bhagavan, e a meta suprema, né? Então, portanto, esta meta suprema ela é chamada de Chaya Bhakti Abhasa. Ainda assim, existe um grande problema de diferença entre Panchopasaka Vaishnava e Sampradayika Vaishnavas. Então, mesmo que esses Panchopasakas eles acreditam que essas 5 personalidades vêm, né, de uma outra personalidade superior, de qualquer linha Vaishnava, né, não é a mesma coisa, né, daqueles que adoram diretamente o Senhor Supremo, né? A fé resoluta dos Sampradayika Vaishnavas. O que é um Sampradayika Vaishnava? É aquele que pertence a uma Sampradaya autorizada, que a gente leu também na última aula, das 4 Sampradayas autorizadas, né, para a adoração de Krishna, de Rama, de Lakshminarayana, né, de Nrsimhadeva, né, etc. A fé resoluta dos Vaishnavas Sampradayika sobre o aspecto pessoal de Bhagavan é muito maior, muito mais forte do que a dos Panchopasaka Vaishnavas. Ao receberem instruções apropriadas sobre princípios filosóficos, o Sampradayika Vaishnava eles permanecem então esperançosos, né, de alcançarem um dia um estágio mais elevado de Vaishnavismo puro. Mas o Panchopasaka ele não pode, né, ficar esperançoso de alcançar tal estágio mais elevado do Vaishnavismo por receber instruções
sobre os princípios filosóficos de acordo com a tradição deles. Tá? Então não tem como você manter uma adoração àquelas 5 personalidades, né, e achar que isso vai te levar para um estágio mais elevado de Vaishnavismo, porque não vai. Eu digo para vocês hoje, a maioria dos ocidentais, né, que praticam Bhakti, eles estão nessa linha do Panchopasaka. Né? Na Índia também. Tá? Na Índia também. É o mais popular. Né? Porque as pessoas elas querem adorar a personalidade de Deus, mas elas também querem, né, que Durga dê facilidades no mundo material, que Ganesha traga riqueza, né, que o Sol traga saúde. Então eles fazem adoração a esses entes separadamente. Eles não entendem que o Senhor Supremo ele é capaz de prover tudo isso, né, e de maneira ainda muito mais eficaz. Né, imagina. Bom, além disso, o acesso, né, ao contato com os devotos puros, né, para os Sampradayika Vaishnavas é muito maior do que para os Panchopasakas. Se, por qualquer boa fortuna, os Panchopasakas conseguem se associar com devotos, né, e, simultaneamente, se mantêm afastados dos impersonalistas, eles então podem ser, vamos dizer assim, refinados, né, pelos Sampradayikas e podem começar a trilhar, quem sabe, o caminho da devoção pura. 2 evidências escriturais mencionadas no Bhakti Sandarbha, né, são mencionadas aqui. No Skanda Purana está confirmado que o Sampradayika Vaishnava alcança o seu desejo, né, o seu resultado desejado, até mesmo pela prática de Chaya Bhakti Abhasa. Como, por exemplo, Sri Mahadeva, ele diz, né, Mahadeva Shiva, um verso que foi citado no Haribhakti Vilasa 11.200, que diz: Dikshamatrena Krishnasya Nara Moksham Labanti Vai Kim Punarye Sada Bhakta Pujayanti Achyutam Nara. Somente por receber iniciação dentro do Krishna Mantra, né, podemos obter liberação. Então, o que dizer sobre o que podemos alcançar praticando devoção ao Senhor Supremo? Então, só de receber iniciação com o Krishna Mantra aqui é o Gopala Mantra, tá? Você já tem liberação automática, se isso vier de um guru fidedigno, claro. O que dizer então de você praticar, né, Bhakti para o Senhor Supremo de maneira resoluta e adequada? Os resultados serão, obviamente, muito maiores do que isso. Agora, sobre os Panchopasakas que, permanecendo livres de qualquer influência do Pratibimba Bhakti Abhasa, desenvolveram esse Chaya Bhakti Abhasa, o Adivaraha Purana cita também um verso sobre isso que diz: se alguém adora Ganesha por milhares de nascimentos, né, e se livra de todos os pecados, então é possível que ele possa entrar na plataforma do Vaishnavismo. A conclusão escritural é que os Shaktas, adoradores de Durga, né, eles são gradualmente elevados a Bhakti, né, tornando-se primeiramente adoradores do Deus Sol, e depois adoradores de Ganesha, né, e depois adoradores de Shiva.
Então, finalmente, esses Panchopasakas Vaishnavas, eles adoram Vishnu e se tornam um Sampradayika Vaishnava. Ou seja, essa adoração dessas personalidades pode ser como se fosse uma escada de compreensão para eles. Eles começam adorando Durga, que é, né, a Mahamaya, que é esse mundo material, a energia material, tá? Com práticas muitas vezes de sacrifício de animais, enfim, uma série de coisas assim muito, muito pesadas. Só que ele pode ir se purificando por misericórdia da própria Durga, né? Caso ele não tenha nenhuma influência de impersonalismo, tá? Obviamente. Então ele passa de Durga para o Deus do Sol, né? Do Deus do Sol para Ganesha, de Ganesha para Shiva, de Shiva para Vishnu, e daí ele pode entrar, quem sabe, numa Sampradaya autorizada. Eu já vi isso, eu já vi pessoas na Índia, especificamente, para as quais nós estávamos pregando, e elas tinham, né, essa prática, e elas simplesmente largaram isso e entraram na nossa Sampradaya. Então isso é algo bastante comum. Através de uma análise cuidadosa das palavras das Escrituras, pode ser entendido que pela influência da associação com um devoto puro, Chaya Bhakti Abhasa se transforma em devoção pura. E é exatamente aqui, são essas pessoas, né, que a grande maioria, né, dos devotos lá da Índia que são feitos, eles vêm dessa tradição de Panchopasaka. Né, a grande maioria, que já estão ali prontos, só esperando a associação de um devoto puro. Aí quando entra, né, um Gurudeva na pregação, essas pessoas simplesmente elas se convencem e já entram na prática de devoção pura. Tá? Bom, número 2. Nas Escrituras existem muitos exemplos de Bhakti Udipaka Vastu Shakti Janita Bhakti Abhasa. Agora é o segundo tipo do Bhakti Abhasa, né? Do Chaya Bhakti Abhasa. Então, a Tulasi, a planta da Tulasi, a Mahaprasthada, né? Ou a Prasthada de um Vaishnava, os dias devocionais observados como Ekadashi, a deidade também do Bhagavan, né? As deidades de Krishna, o Dhamma, né? Sagrado Vrindavana, Navadvipa, Puri, Dwaraka, Ayodhya, o rio Ganges, né? E qualquer coisa que um Vaishnava tenha comido, né? E muitos outros, né? Objetos que podem funcionar como Bhakti Udipaka, ou seja, um estímulo à devoção. Então, se uma pessoa tem um mínimo de elegibilidade espiritual, né, e ela entra em contato com alguns desses elementos aqui, tá, automaticamente a devoção pura sai e manifesta no coração. Né? A entidade viva recebe um grande benefício, né? Até mesmo por entrar em contato com um desses elementos, mesmo inconscientemente, mesmo sem saber que aquilo faz bem, entende? Às vezes o benefício ele é alcançado mesmo quando uma jiva, né, inocente, uma pessoa inocente, comete uma ofensa contra eles, inclusive. Olha a tamanha misericórdia que é, né, a Tulasi, Mahaprasthada, né, o rio Ganges. Mesmo você cometendo uma ofensa contra eles, ainda assim você pode receber um benefício de ter Bhakti despertada no seu coração. Entrando em contato com um desses elementos, né, ou objetos, dessa maneira, isso também pode ser chamado de Bhakti Abhasa. Devotos não ficarão surpresos ao testemunharem tais resultados,
né, sem precedentes de Bhakti Abhasa. Todos esses resultados são devidos exclusivamente ao imenso poder de Shuddha Bhakti. Se o processo de Jnana e Yoga não é executado puramente, né, e não está tendo o suporte desta Bhakti Abhasa, então eles são incapazes de oferecer qualquer resultado. Mas, por outro lado, Bhakti Devi é completamente independente. Tá? Ou seja, independente dos motivos, né, das pessoas, né, que se abrigaram nela, ela vai satisfazer os seus desejos. Embora todos esses resultados sejam visíveis como algo semelhante à devoção pura, não é um dever prescrito, né? Não está sendo praticada como um dever prescrito. Então, a prática de devoção exclusiva é nosso único dever. Aqueles que desejam sucesso absoluto, né, não devem, sob quaisquer circunstâncias, abrir espaço para que Pratibimba Bhakti Abhasa entre em seus corações. Então, pelo poder do bhajana, né, da prática espiritual, da adoração, executada sob a orientação de um Vaishnava puro, eles devem então cruzar, né, essa Chaya Bhakti Abhasa e se abrigarem exclusivamente aos pés de lótus de Bhakti Devi. Portanto, todos vocês devem, por favor, aceitar, né, seguir esses princípios apresentados por Vishva Vaishnava Dasa. Aqui ele cita um verso, né, nesse verso diz: aqueles que desejam desfrutar, né, do néctar da devoção, né, devem sempre permanecer, né, afastados, né, desses dois tipos, né, de Bhakti Abhasa. Então, ao resumirmos este assunto, conclui-se que uma semelhança à devoção, né, é de dois tipos. Então, Pratibimba Bhakti Abhasa e Chaya Bhakti Abhasa. Pratibimba Bhakti Abhasa tem uma tendência de fazer com que as entidades vivas cometam ofensas, enquanto que Chaya Bhakti Abhasa é incompleta em si mesma. Então aqui ele dá uma resumida, né? A execução da devoção exclusiva é apenas recomendada, é a única atividade recomendada para a entidade viva. Então ele encerra então essa parte aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur, dizendo que o resultado da prática do Pratibimba Bhakti Abhasa é cometer ofensas. Há uma tendência, tá, para que se cometa ofensas. Por quê? Porque existem duas tendências fortes, lembrando que a gente estudou, que é a presença do mayavadismo, né, e também do desfrute dos sentidos, né, bhukti e mukti. Correto? E o Chaya Bhakti Abhasa, apesar dela se aproximar da Shuddha Bhakti, ela é incompleta. Porém, ela é menos pior. Tá bom? Então, termina essa parte. Agora, ele vai começar a falar sobre as ofensas, né, cometidas a Bhakti. Então, a primeira frase é: isso é um assunto muito perigoso. Nós praticamos muitos processos de Bhakti, como aceitar os Diksha Mantras de um mestre espiritual fidedigno. Todos os dias
aplicamos tilaka nas 12 diferentes partes do corpo, fazemos a adoração do Senhor Krishna, observamos o voto de Ekadashi, né? Cantamos os santos nomes, nos lembramos de Krishna de acordo com a nossa capacidade, visitamos locais sagrados como Vrindavana, entre outros. Mas, infelizmente, nós não nos esforçamos, né, o suficiente para evitar o quê? Cometer ofensas aos pés de Bhakti-devi. Então, dando o exemplo das atividades de Mukunda, né, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele elucidou, né, para os devotos vários sintomas de ofensas em relação a Bhakti. Então, Mukunda, não sei se ele vai explicar aqui. Ele vai explicar aqui. Então, esse verso é Chaitanya, do Chaitanya Bhagavata, Madhyakanda, 10.185 em diante. Eu não vou ler, são muitos versos. E a tradução é o seguinte: Mahaprabhu disse: jamais poderei conceder misericórdia a Mukunda, porque às vezes ele manifesta a sua humildade colocando uma palha entre os dentes, mas em outros momentos ele me ataca. Em outras palavras, ele mantém uma de suas mãos sobre os meus pés, né, e a outra no meu pescoço. De acordo com a sua própria conveniência, às vezes ele se comporta como sendo um seguidor meu, né? Mas em outros momentos ele me critica. Assim, eu não posso premiá-lo. Onde quer que ele vá, né, sempre buscando seu próprio benefício, né, benefício próprio, ele representa a si mesmo, né, de acordo com a situação, e ele se envolve com diferentes tipos de pessoas. Às vezes, ele apoia a doutrina Mayavada, recitando versos do livro Yoga Vashishta, que vamos dizer assim, que é cheio da filosofia Advaita, tá? Ou seja, a linha de Shankaracharya, né, do Vedanta Mayavada. Em outros momentos, ele demonstra sua fé abandonando, né, o conceito impessoal e cultivando, né, Krishna Bhakti, né, ficando humilde, né, e submisso, dançando e cantando no Kirtana. Quando ele entra, né, na seita dos impersonalistas, ele rejeita a eternidade de Bhakti e condena os devotos com a arma do argumento e da lógica. Assim, ele cometeu uma ofensa aos pés de lótus, né, de Bhakti-devi. Portanto, não posso dar meu darshan para ele. Então, essa tradução dos versos, quando Mahaprabhu fala sobre os tipos de ofensas que Mukunda comete, né? Então, Mukunda, ele era um excelente kirtaniya, ele tocava muito bem, cantava muito bem, né? Só que, como a grande maioria desses kirtaniyas tem muito orgulho, muita vaidade, querem sempre muito reconhecimento, né, eles acabam indo tocar e cantar em diferentes grupos. Né? Por quê? Os Mayavadis também fazem Kirtana. Né? Então não é que você vai ver várias pessoas ali reunidas cantando Mahamantra que você vai achar que é todo mundo devoto puro de Krishna. Não pode cometer esse erro. E nós temos vários
gurus mayavadis hoje, tá, que estão se utilizando, né, dessa prática de cantar os kirtans, de cantar o Mahamantra, como uma forma de atrair as pessoas, né, achando que elas vão encontrar ali devoção, mas na verdade não é. A devoção não é uma devoção pura. O objetivo final deles é o quê? A liberação. Bom, Mukundadatta era um associado eterno do Senhor Supremo. Então, o que quer que Mahaprabhu tenha dito sobre ele, né, a esse respeito, é apenas um passatempo. Mas o objetivo de Mahaprabhu é muito sério. Então, o que ele quer passar é um conhecimento, uma instrução extremamente confidencial, né, para os seus seguidores. A sua instrução confidencial é de que nós não podemos satisfazer Krishna apenas aceitando iniciação e fazendo, né, e executando processos de bhakti. Apenas aqueles que têm uma fé firme na devoção exclusiva podem satisfazer a Krishna. Aqueles que desenvolveram tal fé aceitam o caminho da devoção exclusiva com grande determinação. Eles não visitam locais onde doutrinas que não estão relacionadas à Bhakti pura são apresentadas. Eles não vão em locais onde tópicos da devoção pura... eles vão, né, para locais onde os tópicos da devoção pura podem ser discutidos, né, e assim eles ouvem com grande interesse. Simplicidade, determinação e desejo exclusivo por Bhakti são características naturais de tais devotos, né, exclusivos. Eles nunca aprovam, né, declarações ou atividades que se opõem aos princípios de Bhakti simplesmente para ganhar popularidade. Devotos puros sempre permanecem indiferentes a tais coisas. Ou seja, fizeram um convite para você participar de um festival Mayavadi lá, mas que vai ter um kirtan e que vai ser muito bonito, tem as imagens de Krishna, vão cantar Krishna Mantra e você vai. Você vai porque você gosta do Mahamantra. Eu já vi isso demais. Quer um exemplo? Do Prem Baba, por exemplo. Os encontros do Prem Baba são todos com Kirtan, eles têm uma banda muito bonita, pelo menos tinha, não sei como é que está agora, depois que ele caiu, né? Mas músicos talentosos, fazem um Kirtan super envolvente, né? E, enfim, e aí eu conheço pessoas que eram devotos, que já tinham pelo menos iniciação de Harinama dentro da nossa linha, que gostavam de participar dos programas dele, porque diziam que lá ele cantava sobre Krishna, e a nossa meta é cantar para Krishna, e que criava-se um ambiente favorável, que era tudo muito bonito, né? muito agradável, e que a pessoa conseguia se concentrar muito bem em Krishna, conseguia meditar, e isso simplesmente é uma grande ilusão, né? Porque dentro daquele cantar, dentro daquela a associação com aquelas pessoas, tem muitos obstáculos na sua Bhakti. Né? Tem muitos obstáculos para a sua Bhakti, perdão. Então nós não devemos, né, nos deixar levar por essa prática. Você vai ficar antissocial? Vai, com certeza. Já digo isso assim, sem, né,
sem a menor cerimônia. Se você quiser seguir o processo de devoção pura e exclusiva, você vai ficar antissocial. Por quê? Porque você não vai mais se juntar com qualquer um para cantar mantras. Porque a finalidade não é se juntar para cantar mantras com qualquer pessoa. A finalidade é você se unir aos Vaishnavas puros, né, para praticar Bhakti. Vaishnavas puros não simplesmente um devoto autorrealizado, digo Vaishnavas puros, aqueles que praticam Bhakti pura, né, devoção pura. Ou pelo menos tem essa aspiração. Então você tem que se reunir com pessoas que tenham a mesma meta que você. Por quê? Porque a gente sabe que não fica só no cantar do mantra. Né? Vai ter uma conversa antes, vai ter uma conversa depois. Depois vai ter uma comida, não vou nem dizer prachada, porque não é prachada. Vai ter uma comida e você vai comer, porque você vai achar tudo muito lindo. Você vai dizer, não, mas imagina, né, eu vou aceitar, é vegetariano. Né? Aí você começa naquela associação e tudo isso vai o quê? Envenenando o teu coração, né? Com tendências contrárias, né, à prática da devoção pura. Por quê? A realidade ela não é feita de coisas que não têm efeito. Tudo tem um efeito. Né? A comida que você come feita por alguém, oferecida num grupo, com uma tendência tal, isso vai afetar a tua consciência. Né? O próprio ar que ali permeia naquele ambiente é um ar que você também vai ficar também mal influenciado por ele. Né? O ver essas pessoas também te influencia negativamente. Então, você pode ir em coisas sutis. Mas Maharaj, isso aí que você está falando é um exagero. Bom, dentro do seu nível de escuridão, né, você vai achar que nada disso faz diferença. Né? Uma pessoa que come carne o dia inteiro, né, achar que tirar a carne também não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Uma pessoa que já está, por exemplo, no nível, né, de isolamento, por exemplo, fazendo um bhajana muito forte, cantando, né, centenas de voltas por dia, isolado, né, ele vai entrar em contato com um ambiente desses. É óbvio que isso vai afetar nele muito mais do que quem ainda não está nesse nível de pureza. Se você tem um pano, né, impecavelmente branco, você coloca um pontinho preto, você vai ver aquele pontinho preto e você vai achar que o pano está sujo, você precisa lavar o pano. Agora, alguém que já tem um pano preto de sujeira, você coloca, né, mais um pontinho preto, não faz diferença alguma para ele. Então, não julgue pelo seu padrão. Procure entender o que é o padrão dos Vaishnavas puros. Tá? Não aceitar alimento de quem não é um devoto iniciado. Né? Mesmo que você ainda não seja iniciado, por exemplo, e você quer avançar espiritualmente, você precisa deixar de se associar com aqueles que não pensam como você, que não agem, que não têm a mesma meta espiritual que você. E você deve buscar a associação daqueles que já estão mais avançados. Tá? Não estou dizendo que você vai parar de falar ou de conviver, não é isso. Mas é na hora da prática espiritual, na hora, né, que vão te chamar para orar, que vão te chamar para cantar, que vão te chamar para partilhar um alimento, né, oferecido, né, porque eles também oferecem, mas eles não têm a capacidade de oferecer. Por quê? Eles não têm um mestre espiritual. Nós não podemos oferecer o alimento para Krishna. Tá? Quem oferece o alimento é o mestre. Nós não temos relação com Krishna direta. Nós precisamos do mestre, que é um devoto puro, que tem relação com Krishna, que possa oferecer esse alimento. Então, eu, por exemplo, viajo e prego por vários lugares. Na grande maioria, né, das vezes, eu estou protegido, né, por devotos que estão me dando assistência, que a gente tem prachada. Então, eu posso ir
em algum lugar para pregar, ou seja, em algum estúdio de yoga, em alguma roda de mantras, ou numa palestra aberta. Enfim, eu posso ir em qualquer lugar para pregar, mas ali sou eu quem vai transmitir a informação. Eu não vou lá para ouvir. Eu não vou lá para sentar numa roda, né, para ouvi-los e depois falar também. Não. Eu vou lá para influenciar, não para me deixar influenciar. Só que se você não é um pregador, né, se você não tem essa capacidade, se você não foi designado para isso, você não pode querer se aventurar achando que você vai lá na roda New Age e que você vai começar a influenciar o pessoal, que você vai pregar. Muito cuidado com isso também. Muito cuidado. Já vi vários devotos que querem se aventurar, mal começou a prática espiritual, conheceu o Krishna ontem, ficou empolgado, agora quer converter o mundo e começa, né, a se misturar, achando que assim ele vai se infiltrar nos grupos e ele vai conseguir que todo mundo ouça sobre Krishna e ele vai fazer todo mundo virar devoto. Eu já vi tanta gente assim. E acontece exatamente o oposto. A pessoa ela não tem força para lutar contra a Maya. Ela mal começou a própria vida espiritual ainda. E ela acaba o quê? Cedendo. Por quê? Maya é muito tentadora. Maya é muito mais forte do que o seu desejo naquele momento. Então você precisa se isolar do mundo, entre aspas, ou até literalmente também, mas o se isolar para se fortalecer, e na medida em que você se fortalece e avança espiritualmente, se o seu mestre espiritual assim desejar, você poderá sair para pregar. Tá? Muito cuidado com esse processo de pregação. Você pode, claro, numa oportunidade, comentar com alguém, indicar um livro, falar, olha, eu estou fazendo assim, mas é uma coisa pontual, entende? São coisas que acontecem na vida, um parente pergunta, um amigo pergunta, mas você não está naquela, você não está se colocando naquela posição de agora eu sou um pregador, eu vou aqui, eu vou acolá, e vou começar a querer transformar tudo. Tá? E você vai criar problemas. Tá? Além disso, problemas para os outros e para si. Quando nós não temos a capacidade espiritual, filosófica, intelectual, para pregar e estabelecer a verdade sobre Bhakti, nós criamos o quê? Sempre muita confusão. Porque você não vai saber conciliar situações, conciliar pensamentos, você não vai ter em você ainda aquela expressão da certeza, da fé, de uma prática que de fato deu resultado. Veja bem, as pessoas elas se convencem muito mais pelo que você se tornou, do que pelo que você sabe. Você não aceita um mestre espiritual por aquilo que ele sabe, você aceita ele por aquilo que ele se tornou. Ou seja, o conhecimento que ele teve deu resultado prático. Ele se tornou uma alma autorrealizada, ou ele já era, veio do mundo espiritual para cá, para ajudar, mas enfim, você quer é aquele que vive, que tem Bhakti, que tem devoção manifesta, não aquele que sabe sobre Bhakti. Você vai aceitar a iniciação de uma pessoa assim. O que dizer então de você ouvir, e querer, pregar sem antes nem mesmo ter você mesmo compreendido coisa alguma. E aí a pessoa começa a dar respostas inventadas, não sabe o que é o Siddhanta apropriado e começa a inventar, começa a especular. Então isso mal o representa. E como eu disse na aula passada, você acaba afastando pessoas que poderiam, possivelmente no futuro, se tornar pessoas favoráveis, aliadas e se beneficiar desse contato, de fato com Bhakti, mas você na verdade acabou afastando aquela pessoa. Então, não estou dizendo que não é para pregar, mas com cuidado, com cautela, sem afobação,
né? Sem aquela ânsia, aquela coisa de que agora eu vou transformar o mundo, agora eu descobri a pólvora, né, e vai todo mundo seguir porque o negócio é maravilhoso. Mas não é. Não é assim que vai acontecer. As pessoas não vão... a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que você vai encontrar não estão interessadas em Bhakti. Tá? Então você tem que deixar a coisa fluir. Você tem que ver, né, para quem você realmente pode começar a pregar, né, e começar a falar. Às vezes, muitas vezes, de maneira indireta. Você, por exemplo, dá só prachada para aquela pessoa. Dá só prachada, nem fala que é prachada, nem fala nada. Aquilo vai dando sukriti para ela. A gente leu hoje nessa aula, né? A Mahaprachada dá sukriti. Ela faz com que a devoção se manifeste, né? Então, se a pessoa já tem um nível de sukriti, né, de vidas passadas, ela vai tomar a prachada, vai tomar e ela vai virar devota. Nessa vida ela vai conseguir manifestar, né, aquela devoção. Pede para ela fazer Kadashi, por exemplo, né? Então, a gente tem que ir nessa linha. A gente não tem o nosso grupo de Kadashi, então a gente vai ajudando as pessoas a entrarem em contato, né, com essa misericórdia aos poucos, mesmo que elas nem saibam que isso vai dar misericórdia para elas, né, que isso vai fazer com que a devoção se manifeste no coração delas. Nós temos que, muitas vezes, ser indiretos, né, ser indiretos, tá certo? Bom, falta um pouquinho aqui para terminar esse capítulo. Então, Mahaprabhu está falando sobre Mukunda, né, que ele queria popularidade entre os diferentes grupos, né, e assim ele ia para lá, e Mahaprabhu disse, quando ele apoia esses Mayavadis, é como se ele tivesse com uma mão no meu pescoço, querendo me matar, ou seja, querendo... ele vai contra, né, ele vai contra tudo que eu estou ensinando a ele, apoiando esses grupos, né? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur ele diz, hoje em dia a maioria das pessoas nem tenta evitar essas ofensas mencionadas por Mahaprabhu, né? Apenas por ver os devotos e ouvir, né, os passatempos de Krishna, né, eles manifestam sintomas de aparente êxtase espiritual, como tremores, né, lágrimas. E assim eles propagam essa filosofia espiritual em diferentes grupos, né? Mas, novamente, eles acabam, né, se tornando o quê? Loucos pela gratificação dos sentidos. Tá? Claro que isso aqui é um contexto indiano, né? Aqui no Ocidente a gente não tem essa coisa muito de tremores e lágrimas no meio dos Vaishnavas, ao contrário, o padrão ocidental ele é diferente, né? A pessoa é super educada, tem sempre um sorriso leve no rosto, nunca fala grosso com ninguém, nunca dá bronca em ninguém, está sempre de bem com todo mundo. É um padrão diferente que a gente vai ver, porque o padrão de espiritualidade do ocidental, leigo, é diferente do padrão de espiritualidade do indiano leigo. Tá? Isso com a experiência você vai entendendo. Então, enfim. Então, portanto, né, Srila Bhaktivinoda Thakur ele diz, queridos leitores, o que mais pode ser dito, né, sobre esta aparente nishtha, né, ou fé firme, né, daqueles que estão apresentando esses sentimentos inapropriados. Entendemos, né, que apenas para obter fama, né, que eles fazem tudo isso diante dos devotos. Então, tendo, como se diz, ávidos, né, por conquistar fama e outros benefícios materiais, eles então manifestam uma variedade de comportamentos que aparentam ser genuinamente espirituais. É, na verdade, motivo de grande tristeza
que essas pessoas estejam cometendo não apenas uma ofensa aos pés de lótus de Bhaktidevi, propagando essas filosofias enganadoras em nome de Bhakti, mas também por arruinarem completamente suas próprias vidas espirituais, né, e também das entidades vivas do mundo todo. Queridos leitores, devemos ser cuidadosos para nunca cometer nenhuma ofensa aos pés de lótus de Bhaktidevi. Primeiramente, devemos fazer um voto de praticar Bhakti enquanto nos mantemos indiferentes a tudo isso. Não devemos jamais fazer ou falar qualquer coisa que seja contrário a Bhakti, apenas para ganhar popularidade ou coletar seguidores. Devemos nos manter simples e retilíneos em nossas ações, né? E francos em nossas ações, né? Straightforward. Deve ser franco, direto, né? Sem muitas voltas, né? Você não pode querer esconder nada de alguém, você não pode querer falar coisas só para agradar, você precisa dizer a verdade. Claro que de maneira educada, mas você precisa dizer a verdade. Não deve haver qualquer diferença entre nossas palavras e nossas ações. Devemos jamais tentar obter benefícios, né, daqueles que são indiferentes a Bhakti, demonstrando a eles, né, sintomas artificiais de devoção, tá? De devoção avançada. Ou seja, eu sei que uma pessoa não entende muito e eu vou lá e começo a fazer um teatro querendo mostrar que eu tenho muita Bhakti, que eu sou muito avançado em Bhakti. Nós devemos sempre nos mantermos castos em relação aos princípios da devoção exclusiva e jamais apoiar tais doutrinas e tais práticas. Nossa conduta externa, né, e sentimentos dentro dos nossos corações devem ser sempre os mesmos. Ok? Então aqui termina o capítulo 2. Muito bom. Essas explicações todas de Srila Bhaktivinoda Thakur. A gente vai encerrar por aqui. Que tenham todos, então, uma excelente noite. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.